realidade, né, 360 graus em 2024, navegando sobre a complexidade regulatória global da SAP. Né? E hoje eu tenho o prazer de estar aqui do meu lado a Tamires, uma convidada especial, vai estar participando aqui com a gente. Eu queria agradecer quem está participando, né, aqui conosco, né, do outro lado aí de forma digital. Eu vou fazer um pequeno resumo de meu papel aqui na Tivit atualmente. Eu sou BDM, né, meu nome é Reginaldo, e estou na Tivit há 3 anos. Tenho aí 25 anos de experiência com SAP. Já tenho pelo menos aí mais de 60 projetos que eu, desde a parte de desenvolvimento, a parte de funcional e a parte também de gestão de projetos, tenho no meu currículo. E atualmente eu desempenho uma função de BDM. Eu sou responsável, o elo que faz a ligação entre o time comercial da Tivit e também os nossos clientes, propondo soluções dentro da parte da plataforma SAP para a Tivit. E passar agora para a Tamires para ela se apresentar também. Bacana. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E falando um pouquinho sobre mim, bom, eu vim da área de negócio, né? Eu sou contadora, trabalhei como analista fiscal por muito tempo também. Atualmente estou formada como especialista da área de gestão tributária pela USP e também estou fazendo minha terceira pós e agora de gestão tributária e também reforma tributária. Então, são assuntos em pauta que surge a toda conversa que a gente participa, né? E hoje a gente vai comentar bastante sobre os produtos da SAP, sobre o nosso portfólio, sobre a adoção também e sobre a atualização, que é o ponto mais importante de tudo. Muito bem. E bom, no último SAP Now, por exemplo, o tema, né, reforma tributária foi, eu acho que o tópico mais aí abordado, uma presença maciça, e acho que é um tema que vai chamar a atenção e acho que curiosidade de todos, né? Com certeza. Tamires, a gente tem aqui algumas perguntas e a gente vai fazer esse bate-papo. Gente, é uma coisa muito informal aqui e a ideia é que a gente passe conteúdo relevante para vocês, para que vocês também possam desenvolver perguntas também para a gente logo depois, né? Então, acho que a primeira pergunta aqui é com a crescente complexidade das regulamentações globais, como você enxerga a importância de soluções integradas como o SAP DRC, para garantir a conformidade fiscal e regulatória em várias jurisdições? Bem, vamos lá. Eu acho que o momento que nós estamos é um monte de lições aprendidas. A gente está trabalhando com tecnologia aqui e a tecnologia ela vem avançando cada vez mais rapidamente, né? E uma das coisas que eu, tanto na época de negócio, né, como usuário final de sistemas e tudo mais, reparava, qual que era a dor de praticamente todos os negócios? É interface. É dado que não está online, é falta de atualização e eu ter dados para eu conseguir tomar decisões, né, dentro da empresa. Então, visando isso, a SAP, de forma geral, isso não é só com a solução da parte fiscal, mas de forma geral, o RP como um todo, ele tem integrado várias soluções dentro do próprio RP. Então, o que isso traz de benefício, né, de forma geral assim, para os clientes? Eu consigo ter disponibilidade de dado a partir do momento, entrando aqui um pouquinho para a nossa parte de regulatórias, né, vamos falar assim, a gente lança uma nota fiscal, eu não preciso esperar o D+1 para acontecer, eu consigo ver aquela nota fiscal naquele momento, no mesmo minuto, dentro de uma apuração e conseguir já tomar decisões baseado nisso. Isso cada vez mais tem sido mais importante, né? Isso é uma solução, Tamires, que a gente pode falar que toda a amplitude de versões de SAP, ela é adaptável, ela é recomendada? Sim, agora acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre o DRC, que é a nossa solução da parte de, né, notas fiscais e também de obrigações acessórias. Falando especificamente do DRC, a gente trabalha desde o ECC, que é nosso ERP anterior, quanto a S/4HANA. Então, uma mensagem importante para os clientes, né, ainda mais agora que a gente vai ter um prazo de vencimento de manutenção pela SAP do antigo sistema, que é o GRC, as pessoas precisam começar a fazer essa migração. Eu diria que já está praticamente em cima da hora. Sim. Porém, o DRC em si, que é a nova solução de notas fiscais,
ele funciona mesmo para quem está no ECC. Então, a pessoa não precisa necessariamente ou obrigatoriamente migrar para um S4, ela pode começar neste momento. A ideia aqui é não deixar para a última hora, porque a gente está falando de regulamentação de notas fiscais, a gente está falando de compras, a gente está falando de vendas, né? Então, e a gente tem uma reforma tributária batendo a porta também, né? Com certeza. Que acho que é um ponto também importante. E com uma ferramenta escalável, né, de fácil implementação, a gente tem ganhos com isso, né? Pensando na questão de credibilidade, quando a gente fala também, quando a gente vê no mercado empresas que estão passando por situações até mesmo de risco, de compliance e tudo mais, quais são as vantagens que o cliente tem nesse caso? A questão de credibilidade no mercado atual é algo muito forte. Quais são os ganhos que o cliente tem tendo uma ferramenta como essa, por exemplo? Beleza. Eu acho que, pela primeira vez, a gente consegue garantir que o dado fiscal que nasce na nota fiscal é o mesmo dado que eu vou entregar para o fisco. Eu não tenho no meio do caminho nenhum tipo de carimbo ou alteração de dados, transformação de dados que seja, para eu maquiar algum dado para entregar para o fisco. Então, eu tenho plena certeza, né, é um benefício muito grande para a área de negócio, de estar trabalhando com um dado quente, vamos falar assim, um dado que está totalmente dentro do compliance. E ainda seguindo nessa linha, eu queria até comentar uma coisa que aconteceu recentemente. O que acontece? A SAP, o DRC em si, nós já tínhamos ganhado por 2 anos consecutivos os prêmios de compliance do Stevie Awards. E o que aconteceu? Esse ano nós ganhamos novamente, então é o 3º ano consecutivo. Bacana. Nos outros 2 anos nós ganhamos o prêmio Silver e agora a gente ganhou o prêmio Gold, que é o mais avançado. Então a gente conseguiu ganhar e provar, né, com a ferramenta, que a adoção dela em cloud, que os dados são seguros, a questão de compliance de ponta a ponta e também ter todos os dados de forma online ali é a melhor ferramenta que tem no mercado agora. Pensando nos clientes que estão do outro lado aqui, nos ouvindo nesse momento, eu posso entender então que nessa questão de auditoria, no processo de auditoria desses clientes, então seria um processo muito mais tranquilo para os clientes nessa jornada. Com certeza. E a auditoria, ela veio para fazer parte cada vez mais do nosso dia a dia. A diferença do que a gente compara de 10 anos atrás para agora é que antigamente a gente tinha, né, que ser intimado, a gente tinha que ir numa Receita Federal, numa Fazenda Estadual para entregar nossos disquetinhos com os dados. Agora o próprio governo já tem acesso. Não lembro bem dessa parte de disquete, Tamires, mas eu imagino que deve ser algo muito antigo, é isso? Exatamente isso. E agora o fisco ele já tem, né, todos os dados em mãos. Então a coisa é muito mais ágil hoje em dia. A gente pode falar que basicamente é em tempo real, né? Em tempo Estamos real. sendo auditados em tempo real. Poxa, obrigado pela contribuição. E a gente tem mais um ponto aqui que talvez a gente possa também mergulhar um pouco mais, né? E aí, pensando aqui numa segunda pergunta, quais são os maiores desafios que as empresas enfrentam ao gerenciar a conformidade com as normas locais e internacionais, né? E como o SAP DRC pode auxiliar na padronização e automação desses processos? Você falou a palavra-chave já, que é padronização. O que acontece? O DRC, ele é uma ferramenta global, ele não é uma ferramenta somente Brasil. Aqui, né, a gente fala muito sobre nota fiscal, mas a verdade é que no mundo todo, a cada ano que passa, tem um país a mais ou vários países a mais adotando uma forma de auditar as empresas. Então, seja via e-document, e-invoice e outros, né, modelos de reports que a gente vê por aí, praticamente todos os continentes hoje já estão regulamentando uma forma de auditar as empresas. E com isso, o DRC hoje ele atende mais de 55 países. A gente tem, só falando em números, a gente tem mais de 200 reports legais oficiais já, né, em utilização em vários continentes mesmo. E aí, falando em padronização, o DRC, se você for na Argentina e pegar um DRC Argentina, ele vai ter a mesma cara do DRC Brasil. Para o usuário final, que é um ponto muito importante, né, falando em S4, falando em toda a adoção de ferramenta, para o usuário final precisa ser agradável, precisa ser fácil de utilizar, né? Então, a gente conseguiu padronizar no mundo inteiro a mesma ferramenta, conseguindo obedecer a parte regulatória de cada país. Então, a gente fala, é adaptável localmente. Tá? E a gente consegue, nesse caso, Tamires,
fazer vamos dizer assim, esse gerenciamento em tempo real de todos os países dessa empresa, de filiais, unidades? Com certeza, com certeza. Obviamente que cada empresa, né, vai ter lá o seu modelo de gestão interno, né, geralmente não compartilhado entre um país e outro, mas pensando em capacidade tecnológica, quem tiver acesso à ferramenta consegue sim, com o perfil de acesso correto, ter informação do mundo inteiro ali dentro da companhia online. Poxa, que legal. E qual seria a grande diferença nessa nova solução do DRC em relação ao GRC? Quais seriam os ganhos para quem está do outro lado e fala assim, poxa vida, mas que vantagem eu tenho nesse momento de fazer a troca dessa solução? A gente entende que tem a janela, né, o prazo de dezembro de 2025, mas nesse momento, o que eu ganho antecipando esse projeto e me preparando para uma forma mais segura para a minha gestão de conformidade regulatória? Perfeito. Bom, a principal alteração do GRC para o DRC é questão de arquitetura e o formato de suporte. Então, quando a gente fala de arquitetura, quando a gente falava num GRC, que é on-premise, ele era uma ferramenta apartada. Então, eu precisava de uma forma de interface. A gente começou conversando assim, né? Eu tirei essa interface e a gente trouxe o DRC para dentro do ERP, seja ele ECC ou S/4HANA. Então, a grande vantagem é que agora eu estou dentro do meu ERP. Com isso, eu consigo visualizar meus lançamentos, eu consigo visualizar uma aprovação, consigo fazer validações fiscais de uma forma mais rápida. E outro ponto interessante que você comentou foi da data, né, de vencimento. Então, a gente está falando aqui de dezembro de 2025, é a nossa janela de corte aí de manutenção do GRC para o DRC. E o quanto antes a gente conseguir fazer com que os clientes adotem a ferramenta nova, vai ser mais seguro para todo mundo, né, em questão de prazo legal. Ainda mais um adendo dentro desse ponto é que o DRC, uma outra vantagem muito boa é que a manutenção e o suporte dela, então upgrade, suporte package, aplicação de nota, que a gente sabe que vai ser cada vez mais constante agora, a responsabilidade de atualização dessa ferramenta é a própria SAP quem faz. É uma ferramenta SaaS, então é uma ferramenta que é um serviço também oferecido pela SAP e ela tem lá janelas de manutenção e tal. E o quanto ela é escalável, flexível para desenvolvimento? A gente sabe que no Brasil a gente tem um cenário muito complexo, vamos dizer complexo em relação a outros países do mundo, mas quando a gente fala de uma empresa que ela tem unidades em vários estados, né, e tem, por exemplo, natureza de operações distintas também, como é que eu monto esse quebra-cabeça e com essa ferramenta eu agilizo essa gestão para o meu cliente? Com certeza. Vamos lá. Quem faz a gestão do processo de negócio em si, seja ela de compra ou da venda, fica no encargo do ERP. Então, quem é responsável por fazer essa parte de parametrização de CFOP, qual que vai ser o tax code, se vai ter uma tributação ou não, acaba sendo o ERP. A regra fica dentro do ERP. Exato. Então, qual que é o ponto, né? O cliente ele vai ter uma alteração muito técnica, na verdade. Para o usuário final vai ficar mais agradável de utilizar sem modificar o negócio dele do dia a dia, porque ele já está em operação. E isso é um ponto importantíssimo, porque a gente conseguiu trazer uma ferramenta nova de uma forma que não gere impacto negativo no negócio do cliente. Poxa, legal. E a gente está falando, quando a gente fala de não causar impacto no cliente, a gente está falando de uma implementação média de quanto tempo, Tamires? Quando a gente fala de fazer essa migração para essa solução. Olha, a gente tem clientes, vamos falar primeiro do outbound, né? Falando de outbound, a gente precisa separar bem esses dois mundos. Saída, então a gente teve clientes que deram go live em um mês, que às vezes o setor de TI viu que estava ali, simplesmente começou a funcionar a partir do momento que ativou e subiu o certificado digital. Então, um mês a um ticket médio de 4 meses, mais ou menos. Algumas empresas mais complexas levam mais tempo, sim, porque às vezes vai ter uma gestão de TI não Brasil, vai ter uma gestão TI global ou coisa desse tipo, que acaba dificultando um pouquinho mais. E de entradas, falando de notas fiscais de entradas, a gente fala aí de 4 a 5 meses, sendo um pouquinho mais conservadora, uns 6 meses. Porém, o que varia, né, entre um tempo e outro? É a quantidade de customização que eu vou ter lá dentro do GRC, porque eu preciso migrar
esses códigos do GRC para dentro do DRC. E o projeto consiste nisso, Sim. na verdade, né? Então, eu posso falar que quanto mais clean core for o ambiente do cliente, mais rápido seria a minha implementação. Exatamente. Inclusive, essa é a abordagem da ferramenta nova. A gente sabe, tecnologia continua evoluindo. Sim. Daqui 5 anos, o sistema é outra cara, né? Então, o que acontece? Nesse momento, a gente vai trazer essas customizações que são necessárias, falando em localização Brasil, dentro do ERP, Perfeito. mas numa camada específica do DRC. O que isso significa? Que quando houver uma alteração de versão de ERP ou mesmo versão do próprio DRC, o cliente ele não vai ser mais impactado com esses desenvolvimentos que ele já tem lá dentro. Vamos falar claro aqui, vai sofrer uma vez só, que é o momento de transformar aquilo que ele já tem no modelo novo. A gente está falando de uma troca, né? Ou seja, o GRC, que Sim. é uma solução de quanto tempo já da SAP? Vamos lá. Bom, o GRC aqui para nós desde 2008, então a gente está falando aí de 16 anos. Sim. É uma ferramenta antiga. Sim. E de verdade já estava na hora de mudar essa tecnologia, né? E agora a SAP está nessa jornada, né? Nesse move to cloud, ou seja, toda a sua plataforma, né? Todos os seus produtos migrando, fazendo essa jornada para a cloud. A gente entende que essa evolução ainda tinha um certo fantasma, né? Quando o cliente comprava o SAP, que era a questão dos upgrades, né? Das atualizações, que acaba tendo um custo muito grande de serviço. Sim. Isso acaba com essa nova solução? Diminui drasticamente. Não vou dizer acaba, porque mesmo sendo uma solução cloud, devido à nossa realidade brasileira Sim. mesmo, a gente precisa de alterações legais e tudo mais, né? Então, a gente continua fazendo manutenções, porém, hoje em dia já tem janela de atualização, é feito de forma segura pela própria SAP e já embutido no custo do produto. Então, para empresas também, Sim. de forma geral, é só vantagem mesmo. Poxa, eu estava lendo sobre o produto e eu entendi que já vem standard as prefeituras de São Paulo e Rio. Isso. A SAP já pensa numa jornada de ampliar essa oferta de novas prefeituras? Com certeza. Inclusive, isso é um dos itens que está dentro da NT, que foi lançada, né, a nota Sim. técnica. O que acontece? A gente sabe que vai ter um layout unificado de nota fiscal nacional de serviço, né? Porém, quando a gente entra nos pormenores da legislação, a gente vai ver que ainda não é obrigado para todos os municípios, igual aconteceu no layout passado, que era o da Brasf. A gente partiu na frente, desenvolveu um layout e ele não entrou em vigor, acabou não pegando e ficou obrigatório somente para MEI, né? Então, nesse momento, a gente está dependendo muito também dessas regulamentações de reforma tributária, tá? Ainda está refém disso, né? Isso. Legal, Tamires. Muito obrigado aí por esses esclarecimentos. Eu tenho aqui mais um ponto, até para a gente mergulhar um pouco mais. Então, a gente já falou de como as empresas podem aproveitar essas funcionalidades, né? Essa questão. Mas pensando na equipe técnica, a equipe que vai estar desenvolvendo, essa transferência de conhecimento, essa capacitação, o cliente ele tem isso de uma forma facilitada com essa nova ferramenta, na questão de usabilidade, sim. E até mesmo pensando nessa equipe, né, o que essa equipe pode ter de aprendizado utilizando uma ferramenta como essa? Adorei a pergunta. Pelo seguinte, muitos clientes me perguntam, Tamires, não tem treinamento de DRC? Realmente, o que acontece? Pela SAP, de forma oficial, nós não temos, mas dentro da nossa documentação, portal de documentação, sim. Que é o Help da SAP, para quem tiver em projeto, recomendo fortíssimo para entrar nesse portal e pesquisar as documentações. Ela é super fácil de achar, e lá tem o passo a passo, desde implementação, passo a passo, quando houver alguma atualização, SLA de atendimento, tem toda a documentação da ferramenta atualizada. Então, porque isso muda também, né, com a nossa realidade. Se antigamente a gente fazia nossas colinhas num caderno e carregava isso para cima e para baixo,
Hoje em dia, com a Sim. atualização mais constante, eu preciso que isso seja online também. Então, as pessoas precisam mesmo se capacitar e a forma de capacitação é sempre com a documentação oficial da SAP. Então, pelo que eu entendi que você está me explicando, o próprio time do cliente acaba tendo um ganho também de conhecimento sobre as normas regulatórias com base nessa ferramenta. Sim, sim. Poxa, legal. Isso acaba, a gente tem algumas situações, por exemplo, de clientes que essa questão tem esse gap, né? Muitos clientes acabam não tendo o contador dentro da própria empresa, acaba sendo um serviço terceirizado e isso acaba agregando também, somando ganho quando a gente faz uma implementação como essa. Poxa, bacana. Muito bom. Bom, a gente tem mais um ponto aqui que acho que a gente pode também discorrer aqui um pouco. E aí a gente até já falou um pouco, mas acho que a gente consegue mergulhar um pouco mais nisso. Com a iminente reforma tributária no Brasil, como as empresas podem se preparar para as mudanças nas obrigações fiscais e regulatórias e de que maneira o SAP DRC pode ser utilizado para garantir que essas empresas se mantenham em conformidade com as novas exigências do governo? Perfeito. Vamos lá, reforma tributária, né? Eu costumo dizer que a gente precisa pegar um assunto que chama reforma tributária e fazer várias fatias dela. Sim. A primeira delas é a evolução tecnológica. Isso a SAP está cuidando. Tudo bem, até o momento a gente ainda não conseguiu fazer nenhuma publicação oficial de documentação falando como que vai ser alterado. Até porque a gente está dependente também de legislação complementar, a gente está dependendo da própria PLP em si, que vai passar novamente agora por aprovação. Provavelmente até dezembro a gente já deve ter esse ok formal de documentação, né? Vamos falar assim. E, então, esse é o primeiro pilarzinho que nós temos, a parte de evolução tecnológica que a SAP está cuidando. O segundo ponto, que também não é menos importante, eu diria que é tão importante ou mais do que o primeiro, as empresas precisam mesmo se preparar para a reforma, eles precisam estudar, porque além, né, do lado tecnológico, vai precisar mesmo de entendimento de negócio. Se antes a gente fazia um estudo, um planejamento tributário, para saber onde que eu deveria abrir uma filial, onde eu deveria ter um benefício fiscal, de repente eu vou utilizar um porto de algum estado específico para ter algum tipo de benefício. Agora, com essa reforma, isso vai terminar, porque no final das contas, a gente está falando de unificar vários tributos em duas classes de tributos. E ainda assim, beleza, ele vai simplificar realmente. Porém, aqui no Brasil, a gente não trabalha somente com uma alíquota, a gente trabalha com várias alíquotas, né? A gente tem várias origens e destinos para tratar. Então, a quantidade, também, então, exato, a gama de produtos, regulamentações específicas e exceções que a gente tem. Então, as empresas vão precisar mesmo estudar e se preparar no nível de negócio. Vale a pena eu continuar tendo uma operação onde eu mando toda a minha mercadoria, por exemplo, para Minas Gerais, para depois voltar para São Paulo por conta de um benefício de ICMS que eu já não vou ter mais? Então, tem vários estudos para fazer e eu digo mais, esse estudo não é uma responsabilidade única e exclusiva de um departamento fiscal da empresa. Isso tem que envolver, sim, nossa parte tributária, então advogados tributários, pessoal conhecedor de lei, que consiga interpretar e trazer isso para a realidade do negócio. Então, falei de duas fatias, estou terminando, é um assunto complexo. E está na moda, está em moda, né? E agora, puxando aqui para o nosso lado de TI, tá? Falando em SAP, eu costumo dividir em 3 pilares. O primeiro é de cálculo, então fórmulas de cálculo, a gente chama de motor de cálculo, famosa JB-Tax, né? Vamos falar assim. A gente vai ter alteração também nessa parte de formação de preço, porque agora, mais do que nunca, as empresas precisam mesmo estudar como que eu vou chegar num valor final de produto. Então, quem der esse primeiro passo nesses estudos, com certeza vai ter uma vantagem competitiva em relação ao concorrente, né? Agora, o segundo pilar, eu diria que está tão avançado quanto, é a parte de documentos fiscais, notas fiscais aqui para nós. Então, vocês já devem ter acompanhado, tivemos 2 publicações de notas técnicas, a 2024-001, 002, enfim, unificando alguns layouts. Então, a gente sabe, né, que hoje o prazo para entrar é janeiro de 2026. Então, justamente por isso que a gente fala, olha,
Se você tiver com um ambiente SAP mais atualizado, na hora de fazer essa atualização de nota fiscal ou implementação de um novo layout que vai ser unificado, o cliente vai ter menos pré-requisitos para tratar. Sim. Quanto mais atualizado, mais rápido vai ser essa adoção de um novo layout, ou mesmo as outras regras tributárias, né? E aí, para ajudar nesse compliance, entra o DRC. Então, a gente também tem uma parte de obrigações acessórias, que é o DRC Reporting, né? A parte que faz mesmo, depois do fechamento fiscal, todo aquele, vamos falar assim, gama de arquivos para entrega do fisco, e também é uma ferramenta que está em utilização e provavelmente não, com certeza vai ter alteração também, porque um dos pilares da nossa reforma tributária é a simplificação de obrigações acessórias também. Sim. E o governo ele tem arquitetado isso de uma forma que gere menos prejuízo ou menos tempo gasto na evolução tecnológica. Sim. Então, a gente sabe, por enquanto não tem publicação ainda de alteração de layout, mas a gente vai ter, que são, né, etapas. Sim. Acho que o primeiro é cálculo. Vamos pegar um exemplo prático agora, você falando isso, me veio aqui a mente, a memória. Vamos pegar o exemplo do nosso cliente que está aqui, ele já foi notificado, ele já está com problemas na sua entrega. E que vantagem esse cliente teria, né, utilizando o DRC para apoiá-lo nesse momento em que ele já está. E cada vez que ele é notificado, isso fica em evidência, esse cliente acaba sendo, né, vamos dizer assim, ele vai estar um pouco mais monitorado. Sim. Né? E como é que a gente pode contribuir para os nossos clientes que estão nessa situação? Eu acho que isso me remete ao primeiro ponto que a gente conversou, de eu ter um sistema totalmente integrado, ponta a ponta. Então, vamos lá. Eu estou passando por uma fiscalização, né? Beleza, o passado a gente não vai mudar porque já ocorreu. Aí tem as N formas da gente corrigir isso, né, de um jeito certo, tributariamente falando. E aí, pensando no futuro, o que as empresas têm de vantagem em questão de conformidade legal com o DRC? Imagina que eu recebi uma nota fiscal, no Sim. momento que eu recebi aquela nota, eu nem lancei ela ainda, Sim. eu já posso fazer uma validação fiscal. Primeira etapa do processo. Depois que eu já dei uma validação, já dei um ok fiscal naquela nota, eu vou partir para o lançamento. Sim. Na hora que eu lanço, ele já fica disponível para eu gerar obrigação acessória, livros, relatórios, KPI, o que tiver disponível para o cliente. Então, ele já consegue analisar de forma real, online, Auditar todo o dado que ele está gerando ali dentro. Então, ele pode mesmo se auditar antes mesmo do governo fazer isso por ele, né? Fazer essa pré-validação dos seus dados é muito importante. Bom, eu tenho aqui, acho que uma última pergunta. Você poderia compartilhar exemplos de empresas que implementaram o SAP DRC com sucesso e como isso impactou nas suas operações, né? Quais foram as vantagens, os ganhos, né? Os compeles para esse cliente? Nós temos alguns clientes que são referências oficiais da SAP, né? Lógico, dentro da gama de clientes, a gente tem mais de 400 clientes já utilizando a ferramenta. Isso é uma coisa importante de se dizer pelo seguinte, a gente tem comentado sobre o DRC muito mais agora do que no ano passado, por exemplo. Mas isso acontece por conta do prazo de vencimento de 2025. Sim. Não significa que é uma ferramenta nova que chegou neste momento no mercado. O DRC ele já existe já faz alguns anos. Sim. E ele aproveitou toda a parte boa de aprendizado que a gente teve com o GRC. Então, sim, é uma ferramenta que ela faz o que a antiga fazia, sim, só que ela faz de uma forma melhor. Isso é um ponto que eu queria mesmo desmistificar aí para os nossos clientes que ainda têm receio de utilizar a ferramenta. Isso toca também no ponto de performance, né? Então, falando de clientes, a gente tem clientes aí que hoje estão faturando quase ou cerca de 10 milhões de notas por mês. Isso a gente já considera já volumetria alta, tudo bem, é um segmento de utilities. Porém, a gente está utilizando a mesma tecnologia que a gente utiliza para uma indústria, dentro do mesmo cloud, mandando sempre para a mesma Cefaz. Então, mesmo um cliente que seja uma indústria de larga escala, com várias áreas de negócio ali dentro, a ferramenta já está apta para trabalhar. E falando o nome de alguns clientes específicos que são case da própria SAP,
A gente tem, por exemplo, a Midea do ar-condicionado, que eles fazem, né, toda a produção, venda e tudo mais de abastecimento dos ares, né? E ele foi, vamos falar, um dos clientes que conseguiu implementar super rapidamente, sem problemas, tinha baixa customização dentro do ambiente e está utilizando em produção. Um outro que a gente gosta de falar também é a Messer Gases. A Messer Gases também implementou o DRC, está utilizando em produção e realmente o setor de TI, setor de negócio está utilizando a mesma ferramenta que já era anterior, então o mesmo monitor final para o usuário. Ele teve uma troca tecnológica muito mais avançada e sem prejudicar o negócio. Acho que esses são dois casos bem interessantes e temos outros aí que dá para a gente comentar com caso a caso. Poxa, muito legal. E a gente pensando agora de uma forma um pouco mais, já pensando do lado do cliente, né? Sim. A gente já fez a pergunta do que mudar agora, né? Por que migrar agora? E aí tem aí uma outra questão que a gente tem isso no ecossistema, né? Poxa, quem já está usando, então a gente já sabe que tem clientes que já experimentaram a solução com uma volumetria, né, elevada, Sim. né? Então, ou seja, já está uma ferramenta estável, né? Totalmente então estável. isso a gente pode também reforçar para né, os nossos clientes, porque fica geralmente aquela dúvida, né? Posso esperar um pouco mais? De repente, né, quero ver quem está usando, quem está utilizando. Então a gente já vê que tem aí muitos casos aqui no Brasil e também fora. E pensando naquela empresa, né, empresas multinacionais, esse apelo ainda acaba sendo um apelo muito mais forte. Sim, com certeza. Para empresas multinacionais, a necessidade de atualização, eu diria que é mais urgente ainda. Porque quando a gente fala de uma empresa multinacional, a gente tem a complexidade de governança de TI. Sim. Então, sendo bem prática, para subir uma request de um projeto para produção, a gente vai passar por N ambientes de, né, regressão, ambiente de teste, ambiente de qualidades, sem falar que geralmente quem faz o transporte, né, desses pacotes de atualização para a produção dentro do ERP acaba sendo o pessoal global de fora. Então, isso daí realmente é um ponto de preocupação. A gente já tem atuado juntamente com todas as empresas que são clientes da SAP e tentado fazer esse roadmap de adoção de uma forma que não prejudique o negócio. Sim. E outro ponto importante, eu consigo visualizar mesmo para 2025, especificamente segundo semestre, um gargalo nas consultorias. Sim. Porque a gente está falando de um recurso que precisa conhecer, limitada, né? Exato, precisa conhecer a localização Brasil, precisa saber exatamente o que é uma nota fiscal e precisa conhecer o lado técnico da SAP. Temos documentação e tudo isso facilita, mas o primeiro passo inicial é o cliente que tem que dar e tem que começar ontem. Sim. Aí pensando, quando você fala desse gargalo, né, a gente sente essa mesma, eu digo pressão, mas essa mesma preocupação para a parte de migração para o RISE, por exemplo, ou para o Grow. E alguns clientes têm exatamente deixado dado esse tempo, né, esse fôlego. E a SAP tem investido muito na capacitação dos seus parceiros, né? Aqui mesmo na Tips a gente tem investido bastante nessa questão de capacitação do nosso time, mas a gente entende também que há uma produção material humano limitado, né? Então talvez esse seja um ponto de alerta que acho que não só para a gente que tem que prestar o serviço, né? Isso a gente tem que estar prestando atenção nisso, mas para o cliente também, né? E deixar, como brasileiros, né? A gente tem uma cultura de deixarmos tudo para o último momento. Então, talvez uma grande recomendação para os nossos clientes é que você pode estar antecipando isso, tendo ganho, tendo vantagens não só de plataforma, mas também para capacitar o time interno também. E isso a gente tem que reforçar para os nossos clientes. Com certeza. Pensando numa questão de projeto ainda, quando a gente fala desse Move to Cloud, alguns clientes têm uma resistência na questão de ter a minha base. Talvez essa é uma pergunta que estava no SAP Now agora e a gente teve, poxa, mas a minha base, essa base da SAP fica onde? Ela fica no Brasil? Eu tenho uma regulamentação interna que os meus dados não podem ficar fora. O que você poderia falar para os nossos clientes em relação a essa preocupação que não é de 1, 2 ou 3, mas acaba sendo de vários clientes? Ótimo. Depende da solução, tá? Falando especificamente do DRC,
A gente faz a hospedagem aqui no Brasil, junto com a AWS. Então, larga escala, a gente hoje suporta, né? Pensa que é uma cloud gerida pela SAP, então é a responsabilidade da própria SAP. E quando a gente fala de volumetria, por exemplo, que é um ponto de preocupação, também tem a questão de segurança interna, a gente já tem um workbook de segurança para falar como que a ferramenta utiliza, como que pode ser utilizada. E falando em volumetria, eu falei, por exemplo, 10 milhões de documentos. Mas, na verdade, a gente deveria somar nessa volumetria todos os clientes da SAP que estão utilizando a ferramenta, porque ele afunila, né? E todos eles vão utilizar a mesma cloud da SAP. Então, hoje eu chutaria aí que fácil, a gente está passando a quase 50 milhões de documentos por mês. 50 milhões ou de mais. documentos. Isso é interessante falar que, processualmente, é uma capacidade maior do que a própria Cefaz tem. Então, a gente está falando de uma ferramenta que é muito mais rápida. Muito mais rápido. E aí a grande vantagem também de ter um banco como o Banco HANA, né? Com certeza. Que a SAP acabou trabalhando e desenvolvendo isso com bastante competência, tem um ganho de performance, que é o problema, somente naquele último dia do mês, né? Acho que alguns clientes sofrem com isso. Então, essa questão de performance, está falando para a gente que aquele cliente que fica no final do mês ali lançando, né? Que acaba lançando todas as notas no final do mês, ele não tem aquele gargalo de... Isso vai ser coisa do passado. Poxa. E olhando uma visão futura, se eu fosse tirar uma fotografia do cenário ideal para o futuro, seria: estou já em cloud, estou com o ambiente atualizado. Nesse momento a gente fala de S4 2023, que é a última versão, né? E também toda a parte legal já em conformidade. Eu estou atualizada com o DRC, eu já estou utilizando todas as apurações, deixa de utilizar Excel, deixa isso dentro do ERP. Mesmo que seja um desenvolvimento ou uma solução parceira dentro da própria SAP, porque a gente sabe que a gente não consegue atingir a gama gigantesca de legislação que a gente tem, mas a gente tem que olhar para isso e deixar um ambiente fechado e que ele seja a fonte única da verdade. Fiscal, chegou numa empresa, você foi auditado, está aqui o meu RP. E ele é a base da verdade que você reportou. Ali dentro você já elimina todo o seu problema de compliance. Essa parte da rastreabilidade é algo que facilita demais no processo de auditoria, né, Tamires? Eu diria que, pela experiência que eu tenho, assim, eu já ouvi muito falar que o SAP era ruim, porque, de certa forma, ele tinha lá o dedo duro, ele era complexo, para eu fazer uma nota de novo, eu tinha que estornar e refazer tudo de novo. Agora a gente chegou no momento, tanto de legislação quanto de tecnologia, onde isso acabou virando uma vantagem para nós. Pela primeira vez a gente consegue, assim, garantir que aquele documento foi lançado por fulano de tal, no dia tal, no horário tal e de tal forma. Então a gente consegue ter uma rastreabilidade gigantesca. E, na verdade, eu vejo que vamos dizer assim, o coração da SAP exatamente é na parte contábil, né? Então, a gente não tem, eu até brinco, uma vez eu estava com um cliente, por exemplo, assim, poxa, mas eu não consigo deletar uma nota, né? Aquela pergunta que a gente sempre tem durante o projeto. Né? Mas eu não consigo deletar uma nota, eu não consigo deletar nada no SAP. Não. Né? E é isso que dá a credibilidade de você ter as informações fidedignas dentro do teu sistema. É fazer certo, é deixar o documento nascer correto. Acho que é aí a chave do sucesso para o SAP, sabe? Bom, a gente está recebendo também algumas perguntas do chat. E aí, vou abrir também aí. Vocês estão aí do outro lado aí, né? Estão participando conosco. Então, por favor, fiquem com liberdade para fazer os seus questionamentos, aproveitar essa sabedoria da Tamires aqui, esse conhecimento, para que a gente possa também fazer esclarecimentos. E eu vou começar a ler algumas, tá, Tamires? Tá bom. No GRC, temos a funcionalidade de baixar os XMLs. O DRC manterá essa mesma funcionalidade ou terá algo a mais no sentido de extrair o XML para Excel, por exemplo? Ah, bacana. Eu costumo falar do plano A, B e C. A gente sempre tem que ter plano B e C aqui no Brasil para falar de nós. Sim. Então, plano A realmente é o standard da ferramenta, onde eu baixo todos os XMLs emitidos contra o CNPJ do cliente direto da base da Cefaz. É o mais seguro, é o mais compliance possível, porque também evita
daquela famosa jogadinha de nota esquecida numa gaveta. Quem nunca ouviu isso? Sim. E isso já elimina o problema. Se a gente estiver trabalhando com manifestação do destinatário, né, que é onde eu faço a ciência da operação, dá uma segurança maior ainda para o processo de negócio. Então, esse é o plano A. O plano B, eu consigo, desde que esteja configurado no SAP, eu consigo fazer o upload de um XML Perfeito. que esteja na minha máquina local, no meu servidor. Então, eu posso fazer o upload massivamente ou manualmente desses XMLs num plano B de Cefaz caiu, mas a nota fiscal está no meu portão para entrar. Né? E o plano C, aí entra uma parte de desenvolvimento, que é a opção de leitura de e-mail. Então, para aquele pessoal que não está com a DANF na mão, não está com o XML disponível e vai baixar de um e-mail, geralmente o pessoal adquire processos de parceiros ou alguns add-ons para isso, né? Mas tem como fazer desenvolvimento para a leitura do e-mail também. Poxa, então é bem a solução flexível. menos segura, na verdade, né? Porque e-mail realmente falha, não tem uma confirmação de recebimento, enfim. Poxa, legal. Eu tenho mais uma aqui e foi uma situação que aconteceu, né, infelizmente, aqui no sul do país, no Rio Grande do Sul. E a pergunta é assim, várias empresas foram afetadas por conta do desastre no Rio Grande do Sul e não conseguiram emitir notas fiscais em seus sistemas. Como os clientes SAP lidaram com isso? Vamos lá. Em vez de falar clientes SAP, a gente tem que separar clientes GRC e clientes DRC. Então, os clientes que estavam no GRC, que é a ferramenta antiga, tiveram que partir para desenvolvimento, chamar um ABAP, chamar um PI e fazer a alteração do web service direto na camada lá de comunicação, né? Porque até a contingência do Rio Grande do Sul caiu, então a gente teve que disponibilizar, né? A Cefaz disponibilizou uma outra web service. Já no DRC a conversa foi outra, né? No GRC o pessoal ficou realmente impactado, nota fiscal travada por muito tempo. Isso prejudicou de forma geral, né? Até caminhões que estavam indo para lá ajudar, a gente acompanhou um pouco disso, infelizmente. Mas no DRC, tecnicamente falando, a partir do momento que a gente corrigiu para o primeiro cliente, corrigiu para todos. Então, teve cliente que continuou faturando, já estava trocada a web service dele e ele nem percebeu, não teve problema. Imperceptível. Quando a gente fala que a SAP faz a manutenção, nesse quesito, perdão, realmente é a SAP quem vai lá e altera e notifica o cliente para falar, olha, tal alteração foi feita, tal problema, tal bug foi corrigido. Então, é muito mais rápido do que... Ou seja, o cliente acaba ganhando tempo para focar no seu negócio, né? Tem mais uma pergunta aqui, a gente está dentro do tempo aqui, a gente consegue responder mais. Como o DRC interage com os sistemas legados? É fácil adaptar o DRC para a recepção de arquivos de faturamento de legados? Recepção de arquivos de faturamento. Eu acredito, só tentando entender um pouquinho melhor a pergunta, seria conectar, por exemplo, com um emissor de nota fiscal externo, que não seja uma Cefaz, né? Então, eu quero receber as notas, talvez. Hoje, no GRC, tivemos que desenvolver um dicionário de dados para fazer a leitura da string em TXT do legado, dentro do GRC, para converter em XML, assinar e enviar. Entendi. Provavelmente deve ser soluções de alguma coisa de comércio exterior que, né, chega lá com a DE e tudo mais, DI, e acaba trazendo em Excel, converte para XML. A recomendação é o documento oficial mesmo, que é o XML, sempre XML. Caso seja necessário fazer customizações desse tipo, é possível sim. Não vou dizer que é mais fácil do que o anterior, acho que acaba sendo praticamente elas por elas, só que a gente tem que tomar o cuidado de fazer na camada que foi disponibilizada para isso, justamente para manter o clean core, né? A gente não quer que numa migração futura a pessoa tenha que refazer de novo esse desenvolvimento. Então, a recomendação sempre clean core. Aí tem uma outra pergunta aqui que gostaria que você falasse um pouco mais sobre os relatórios de gestão disponibilizados no DRC. Perfeito. E já vem uma camada, né, uma gama de relatórios já standard. Sim. E isso varia bastante também sobre soluções, tá? Falando de S4HANA, a gente tem uma gama gigantesca lá de relatórios, de KPIs, tudo pronto para o usuário utilizar. Isso vai gerir para ele dados transacionais, de compras, de vendas, inclusive de nota fiscal, isso já está lá dentro. Falando do DRC, especificamente, a gente tem 2 monitores. Esses monitores é possível de exportar num Excel, a gente não deseja isso, mas é possível, né, exportar para um Excel.
Mas acho que o grande ganho de relatórios da SAP, sem dúvida alguma, é o SAC, que é o SAP Analytics Cloud. Isso. O SAC é a ferramenta de relatórios. Então, quando a gente utiliza o SAC, né, que é esse SAP Analytics Cloud, eu consigo ler base de dados de nota fiscal, base de apuração, tudo que tiver dentro do meu RP e alguns dados externos também. E aí eu consigo criar uma gama de relatórios de auditoria e mais algumas coisas. Então, resumindo, se for criar relatórios novos para atendimento de fiscalização, planejamento tributário, uma coisa mais elaborada, eu indicaria com certeza o SAC. E a grande vantagem é que já vem embarcado, né, dependendo da versão que o cliente está adquirindo do produto, ele já tem um ganho que seria uma ferramenta de analytics também. Sim, no S4 ele realmente já vem algumas ferramentas ali embarcado e o SAC em si ele é apartado, ele tem o licenciamento próprio dele também, tá? Próxima pergunta aqui, existe alguma abordagem para Tax Analytics? Tax Analytics, acho que é o mesmo cunho de relatórios, né, provavelmente. Alguns a abordagem... KPIs, gráfico, deve ser alguma coisa nesse sentido. A abordagem que eu utilizaria é sempre utilizar os dados que vão estar dentro do RP. Então, novamente, utilizando esses dados, que é o que eu reportei para o fisco, é o que eu mandei na nota fiscal, é o que eu vou reportar dentro de um SPED, eu já consigo ter uma garantia ali de que está tudo batendo, está tudo ok, né? Poxa, o pessoal tem... O pessoal está fazendo bastante pergunta, né? Aqui, como funciona o Collect via DRC? Collect é exatamente o ponto de pegar os XMLs, acredito eu. Então, é aquele formato do plano A, B e C que a gente tem. Tem uma pergunta aqui bem interessante. Tem vocês pretendem criar uma unificação com a Ariba? Não. O Ariba ele vai se conectar ao RP. É um portal de compras, né? Realmente, é um portal de colaboração com fornecedores. O que a gente tem hoje, que a gente conseguiu fazer um casadinho, vamos falar assim, é que quando a Ariba cria o pedido de compras dentro do SAP, a nossa validação fiscal para ocorrer tudo bem, conforme o plano perfeito que a gente está colocando aqui, ele fica dentro do RP. Então, a Ariba cria o pedido, o pedido já é validado pelo próprio RP, se houver algum problema ele retorna a mensagem de erro para o Ariba e o DRC é a mensageria de entrada. Então, quando entra a nota fiscal, double check no mesmo pedido. Poxa. Bacana, né? Bacana, gostei. Vamos ver aqui, tem mais alguma. Essa aqui acho que nós já respondemos. É uma solução de automação de notas fiscais de entrada, como o DRC se integraria, já falamos aqui. Então, vamos ver aqui. Tem alguém... Não, acho que agora, pelo menos por hora, nós já fizemos aqui, pelo menos o filtro aqui. Tem algumas que acabam sendo repetidas, né? Então a gente acaba pulando aqui também. Mas assim, só para a gente tentar fechar, a gente está indo aqui já para quase para os nossos... a gente tem cumprido aqui. Pegando para a gente pegando esses momentos finais, esses minutos finais, Tamires. Se você fosse hoje o gestor de TI de uma empresa que tem aí na mão a decisão de quais são os próximos passos, de roadmap, o que você recomendaria para esse executivo que precisa, de alguma forma, tomar um passo aí nos próximos, vamos dizer aí, considerando que um projeto tem em média 3 meses, então a gente tem, considerando o prazo final, nós só temos 12 meses. Né? Nesses 12 meses, quais seriam aí as recomendações para um executivo que precisa tomar essa decisão de forma rápida e como é que ele pode se preparar para isso, né? Que às vezes a gente estava conversando com alguns, mas como é que eu me preparo para fazer esse projeto? O que eu preciso fazer antes? Então, se você pudesse dar Caminho das pedras? Caminho das pedras seria bem legal. Vai parecer uma venda, mas não é. Não, por favor. Não... De verdade, procure o executivo de contas da SAP. Essa pessoa vai começar a trabalhar essa conta lá dentro da SAP num nível que vai chegar até mim e eu vou ajudar a criar esse roadmap de adoção, ou seja, criar um plano, porque cada empresa, cada RP, cada versão vai ter um formato diferente de implementar essa solução. Isso tem que começar o quanto antes, né? Aí a gente vai ter uma rodada de falar com benchmarking, a gente vai ter
a parte de selecionar também os parceiros que vão fazer a implementação da solução, que é, sem dúvida alguma, muito importante também. Escolher um parceiro que já tenha passado pelos workshops de capacitação da SAP, verificar onde foi implementado já o DRC, como que ele está utilizando e tudo mais. E aí, criando esse plano, aí a gente vai fazer o passo a passo. Eu acho que esse é o caminho da pedra para começar a utilizar. Então, fazendo uma engenharia reversa, pelo que você me passou desses passos, a gente está falando que nesse processo, mais 3 meses, certo? Isso. Então, de 12, nós já temos 9 meses. Imaginando que tem a questão de processos jurídicos, né? Negociação, vamos considerar mais 60 dias, mais 2 meses. A gente pode falar que hoje o meu prazo para uma tomada de decisão são 6 meses. Esse é o prazo que a gente tem, mas o desejável é uns 3 meses para a tomada de decisão ou menos. E eu vou te falar o porquê. Depois da gente fazer esse projeto, né, durante a época de teste, vamos falar assim ainda, tem uma etapa onde o próprio usuário ele vai se capacitando e utilizando a ferramenta. A gente quer mesmo que o cliente comece a trabalhar com as novas NTs, que são as 2 regulamentações novas, para janeiro de 2026, já na ferramenta nova, com pleno conhecimento de como a ferramenta trabalha. Porque na hora que chegar em 2026, ele não tem mais que se preocupar tecnicamente se o DRC funciona ou se não funciona. Ele tem que estar preocupado se o layout está correto, se os dados que ele está mandando dentro de cada tag está correta, porque vai ser praticamente uma unificação, são vários layouts, enfim. Tem que acelerar isso o quanto antes. Eu lembrei de uma pergunta que um cliente me fez esses dias. Né? Ele falou assim, Reginaldo, o ideal é que o go live de um projeto de DRC ocorra sempre no início do ano? Não, de forma alguma. Né? Isso, essa coisa, nossa, né? muito bom você ter tocado nesse Porque, assunto. Poxa, eu ouvi isso só também. Janeiro, né? Só janeiro que eu consigo fazer essa... De forma alguma, pessoal. Importantíssimo. DRC de nota fiscal, tanto inbound quanto outbound, você pode fazer esse go live a qualquer momento do ano. Não tem, né, uma data específica que precisa virar. A única data é o requisito legal mesmo, que é 26, né? Então, você pode fazer a qualquer momento. Outbound, especificamente, você pode fazer esse plano de projeto por filiais. Então, dá para você fazer cascateado. Poxa, de repente, eu vou pegar a operação de menor, né, risco, vou começar por ela, funcionou, vou ampliando para as próximas. No inbound, aí a gente já tem que virar a chavinha mesmo. A partir do momento que eu utilizei o DRC, eu tenho que desligar o GRC. Mas isso pode acontecer a qualquer momento do ano, não tem um prazo de fazer só janeiro. Inclusive, eu acho que isso também está ligado com o DRC de obrigações acessórias. Muita gente mesmo, acha que só dá para fazer um go live em janeiro, porque eu vou ter entregas anuais que eu preciso da base inteira. Né? E não precisa. Não precisa. Hoje em dia a gente já tem formas de trabalhar dentro do próprio arquivo, dentro do próprio, vamos falar, lançamento contábil, que a gente pode dar go live a qualquer mês do ano. Isso é bem importante, Isso é porque muito tem ainda importante. esse mito, né? Vamos colocar como mito, que a gente só pode fazer a virada em janeiro, né? Não, e cada vez os projetos são menores, estão mais curtos, são mais enxutos, então a gente pode fazer sim uma jornada. E tem aquela questão sazonal também de alguns clientes. Agro tem algumas, né, algumas regras, varejo tem as suas particularidades. Então a gente está aberto aí, factível, né, viável para todos os segmentos. E quando eu comentei contigo que, olha, procura o executivo da SAP, a gente chega nesse nível de falar, poxa, é agronegócio, vai passar por uma safra nesse momento, vamos trazer esse projeto de um jeito que traga menos risco para a safra. Ah, eu estou trabalhando com varejo, eu tenho a Black Friday. Agora, novembro. Poxa, eu não posso arriscar uma Black Friday, então vamos postergar, vamos fazer antes, o que a gente vai fazer? Todo esse trabalho é feito em conjunto com a SAP. Então, isso é bem legal de saber. E engraçado, essa pergunta do janeiro, olha, acho que tem, pelo menos aí, acho que nos últimos 6 meses, acho que eu ouvi isso algumas vezes, né? E é bem interessante isso. Apesar de já estarmos aqui no Brasil, né, SAP, acho que mais de quase 28 anos, não é isso? Sim. Quase 28 anos, ainda tem essa lenda urbana que só na virada do ano e não. Bom, acho que a gente está... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Aí a gente...
Bom, aqui, deixa eu só ver aqui, Tamires. Acho que não, são perguntas que já fizemos. Eu acho que a gente pode, de repente, já fazer o encerramento, né? Perfeito. Acho que a gente está chegando ao final aqui do nosso webinar. Eu queria agradecer muito aí a participação, né? E contar com a tua experiência aí, a tua vivência de projeto e de estudo também, né? Agradecer você, agradecer as pessoas que estão aí nos acompanhando também. Eu queria mencionar, né, que, claro, a gente viu que é um assunto complexo, delicado, mas é um assunto também que pode comprometer, sim, muito, né, a questão financeira e fiscal e até jurídica das empresas. Então, acho que há um ponto muito importante, tem que ser relevante para as empresas, para estarem prestando atenção nesse ponto. E um ponto também que a gente está, como Tivit, aqui também preparando um pacote, né, um lançamento de um produto, em que a gente acaba colocando toda a parte de empacotado, tanto a parte de subscrição, como também a parte do setup, da implementação, e até necessário do cliente a sustentação disso, tudo isso de forma mensalizada, como um BPO. Então, os clientes que precisarem dessa solução, a gente pode estar fazendo isso também como serviço, e acaba sendo um valor mensal, e isso acaba facilitando também na aquisição, né, desse produto. Eu convido a todo mundo para conhecer, seguir a Tivit nas redes sociais, acompanhar os nossos próximos lançamentos e também os nossos próximos eventos. E agradecer mais uma vez você, Tamires, e a SAP pela colaboração e contribuição, né? E caso tenha mais alguma dúvida, pode procurar a Tivit nos nossos sites ou até mesmo no contato nos nossos canais diretos aí da área comercial. E será um prazer aí como time, como Tivit, apoiar e suportar os nossos clientes nas necessidades e desafios que eles têm aí, não só para agora, 2024, mas também já pensando também em 2025, que eu sei que muitos desafios virão aí pela frente. Agradeço de fato a presença e participação de cada um de vocês. Mais uma vez, obrigado, Tamires. Imagina, prazer é meu, obrigado. Eu agradeço, tá bom? Muito obrigado, gente. Até mais.